E aí pessoal, de volta, continuando aqui a pintura das araras. Eu tinha parado naquele tronco que fica logo ali bem próximo às araras e vou dar mais um efeito nele aqui com o branco, o amarelo e um pouco do amarelo ocre. Vou sombrear, ou melhor, vou clarear a parte superior desse tronco para mostrar que é onde o sol está batendo mais nele. Esse clareamento eu vou fazer com essas batidinhas e o pincel macio para dar aí um certo relevo à pintura, aparentar o relevo mesmo dos musgos que cobrem esse tronco. Bem, aí vocês veem que ele ficou com bastante claridade. O outro tronco superior também eu já tinha feito com o mesmo esquema. E alguns outros troncos ali mais no centro, que é onde está a claridade do sol. Misturar um pouco do marrom com o ocre também aqui, para dar uma clareada nesse tronco, nesses galhos mais finos. Esse pincel aqui é o de cerda bem macia, ele é mais fino. Para esses detalhes fica melhor com esse pincel. A pintura desse galho eu não faço em uma pincelada apenas, eu vou esticando um pouco a tinta em vários trechos aí no decorrer do galho, para dar aquele efeito de casca da madeira. E a cerda do pincel ele ajuda também a dar esse efeito. A claridade não é 100% dos galhos, é apenas em alguns trechos. Bem, já limpei aqui a paleta de cores, onde eu preparo a tinta. Vou utilizar o mesmo pincel agora para fazer aqui essa vegetação mais ao centro, que tem aqui pequenas folhas em alguns trechos, como vocês veem aí no centro, e bem próximo àquele tronco que a gente já havia pintado. Aqui as folhas, próximo a esses galhos. Tô pegando aqui o rosa, ou melhor o amarelo pele. Com um pouquinho só de amarelo. A câmera não está ajudando muito. Essa câmera de celular horrível. Mas apenas para mostrar aí um pouco do como eu fiz cada passo aí dessa pintura, para vocês terem uma ideia. Claro, lá no meu blog eu vou colocar em fotografia, a fotografia está bem mais nítida.
explicando passo a passo. Aí talvez fique melhor aí para vocês entenderem. Caso vocês não entendam aqui pelo vídeo, é bom também conferir lá no blog. O endereço eu vou deixar aí na descrição. Aqui sinaliza um pouco para aquelas folhas de outono que tem essa coloração. Claro que apenas em algumas árvores ocorre essa coloração. Peguei um pouco do laranja aqui. Não vou passar em 100% das folhas, apenas em algumas partes. Vai dar aquele degradê. Vai ficar muito bonito. Nas minhas pinturas sempre gostei de fazer um tom assim bem degradê. Desde mesmo de quando eu comecei a pintar. Porque assim não deixa a pintura chapada, como diria minha tia. Dá um pouco mais de vida à pintura. Testar essa aqui um pouco mais avermelhado com o rosa escuro, mas ela não pode ficar isolada tendo apenas uma daquela cor. Eu coloco outra aqui também, um pouco mais escura, e novamente o degradê nas outras folhas. Um pouco da claridade com o amarelo. Não é muito interessante eu usar o branco, então ou eu pego o amarelo ouro, ou o amarelo ouro misturado ao rosa, ou até mesmo ao laranja. Eu não utilizei o vermelho porque ia ficar muito forte. E aqui eu puxo mais algumas folhinhas. Bem, para pintura em tela é importante que vocês não tenham muita pressa para terminar a pintura. Bem, agora aqui já dá aí para vocês terem ideia de como fica. Todos os galhos aqui eu já coloquei. Algumas das folhas no próprio pincel eu puxei um pouco do verde. Como vocês podem ver. Já vou pintar aqui essa outra flor que tem aqui próximo às araras. Vou pegar o laranja e dar um degradê nele também. A claridade nessa aqui vai ser com o branco. Essa parte aqui é um desafio maior porque todo o traçado que eu tinha feito com o papel carbono, quase todo ele já está coberto aí pela tinta. Essa flor aqui eu vou mostrando as etapas em fotografia, certo? Depois dar uma escurecida com verde na base, que vai formar ali as folhas dessa flor, e também o marrom que vai formar aí as ramas e as folhas mortas dessa flor. Aproveitei também para fazer um efeito nas folhas mesmo, aplicando o verde, mostrando que as folhas ainda não estão amadurecidas, e também o sombreamento de fundo ali da vegetação. E assim mais distante você já tem ideia aí de como vai ficar, certo? Apesar de difícil, ficou muito boa.
Lembrando que as cores foram misturadas no próprio pincel, não lavei o pincel, utilizei o mesmo pincel para fazer aí toda essa flor, também as folhas, que foi aplicada ao fundo. Fazer aqui mais um pouco daquelas folhas que caem sobre esse tronco, aqueles musgos que fica pendurado sobre os troncos, sob. Puxando algumas ramas. As ramas vão ficar assim, bem parecida com essas aqui. Toda essa parte aqui que eu deixei, vocês veem aí uma clareira branca, clareira ao fundo. É bom fazer aí essas ramas. Apesar de ser uma selva assim, uma floresta bem fechada, é bom deixar algumas claridades aí passarem pelas folhas. E aqui temos a visão dessa etapa, já com os musgos, ou melhor, as ramas pendentes aí nos troncos, certo? E esse tronco mais acima, uma cor mais clara, iluminando aí com o branco misturado ao amarelo e limão. Bem, aqui a gente já vai começar a pintar as penas das araras. Vai ser aplicada nesse sentido, porque eu quero destacar bastante aí cada uma das penas. Vocês veem aqui que tinha borrado um pouco, mas isso aí pode ser contornado. Caso você não tenha muita prática, é bom deixar sempre secar de um dia para o outro, para fazer a pintura em primeiro plano, que são esses, no caso aqui da minha tela, são as araras, porque ela fica aqui mais à frente em relação a toda aquela vegetação que a gente já fez. O que eu fiz aqui foi acrescentar o cinza para destacar algumas penas, e vou acrescentar também outras cores de tinta. Mais aproximado dá para você ver aí o sentido que eu destaquei essas penas. Em algumas partes acrescentei o amarelo pele também, dá uma claridade, é a impressão que está passando os raios de sol ali entre as penas. Por fim, várias tonalidades do vermelho misturado no próprio pincel. Eu apliquei aqui o branco porque aí fica mais fácil fazer esses efeitos de pena aqui nas araras. Eu vou fazer com várias tonalidades de vermelho, rosa, escuro, e algumas penas também vai ter aí o amarelo e o amarelo pele também. A tinta aqui eu deixei ela bem maleável, com auxílio aí do médium acrílico, e com o pincel redondo número 2 eu já puxo aqui mais alguns efeitos na pena. Mas outros efeitos só vai ser possível fazer aí quando tiver mais seco a tinta, tendo sempre o cuidado de acabar não manchando aí sua tela. Por isso mesmo que eu falei que às vezes é necessário deixar secar de um dia para o outro, caso você não tenha muita experiência na pintura em tela ainda, assim como eu também não tenho. E também para você acabar não ficando desgastado, porque a pintura às vezes ela demora. Eu mesmo sempre tento melhorar minhas pinturas,
E com isso eu tenho que ir sempre com calma para ter o melhor resultado aí no final das contas. Bem, ela vai ficar assim. Fiz uns detalhes ainda ali com o pincel número 0 nas asas, nas penas, destacando cada pena. Utilizei o branco, também utilizei o amarelo pele para dar aquele efeito de raio de sol nas penas. Já na parte superior utilizei um pouco mais do laranja para ficar um vermelho mais vívido. E também utilizei o marrom, um pouco do preto também para dar o sombreamento nas asas, destacar as penas e o certo relevo na parte superior da asa. Quase imperceptível, bem no topo da asa mesmo. Ali você tem uma faixa branca, que na verdade é o raio de sol que bate, clareando aí essa asa. Essa asa está praticamente finalizada. Pode ser que mais à frente eu faça algum detalhe, ainda não sei. Vamos ver então agora o rosto da arara para a gente pintar. Praticamente vou utilizar essas três cores aqui, o branco, o rosa chá e o cinza. Primeiro eu vou dar um fundo branco e carregando bastante no branco ali nas extremidades do rosto. Não é que o rosto vai ser branco, mas vai precisar de uma claridade, de um outro efeito aqui que a gente vai aplicar nele com o branco e o cinza. E também adicionar aí o rosa como último passo após o cinza. Você vê que bem próximo aqui a linha que separa o rosto do resto do corpo. Eu carreguei bastante no branco para dar aí um efeito de claridade mesmo, iluminação. Porque vocês notam que a pele da arara, ela tem assim, ela reflete bastante a luz. Não muito, mas reflete. Já vou utilizar aqui o cinza, algumas partes vai ficar mais sombreadas. Estou utilizando o pincel número 2 de cerda mais dura. Claro que a escolha do pincel aí vai de acordo com vocês mesmo. É que são pincéis que eu me adapto melhor. Cada vez mais eu vou aprendendo aí sobre os pincéis conforme eu vou fazendo as pinturas. Peguei aqui o rosa claro. Algumas partes aqui eu vou ter que aplicar ele. Misturado ainda o cinza e o branco. Tudo isso aí misturado na própria cerda do pincel. Ainda falando aí sobre as asas da arara. Vocês veem que eu já apliquei o branco ali junto com o cinza, delineando ali as penas. E na parte superior das asas eu utilizei o vermelho, o marrom para dar um sombreamento e também o laranja, o que diferenciou bastante do resto da asa das araras. O corpo dela eu utilizei mais o vermelho, sombreado aí com o marrom, um pouco do preto também, que pede uma tonalidade um pouco diferente da utilizada nas asas. O bico dela aqui, você nota que algumas araras têm o bico em duas cores, é o branco e o preto, mas não vai ser apenas branco e preto, vai ser o branco que vai ser o fundo da pintura, o cinza, certo? E é bom aplicar também o amarelo pele
em algumas partes do bico, na parte superior. Apesar de parecer algo bem simples fazer esse bico das araras, mas não é tão simples não. Ainda mais quando você acaba cobrindo aí as linhas que vocês tinham desenhado com o rascunho. Com a cor de pele aqui eu já faço essa parte superior do bico. A parte inferior vai ser preta. As etapas aí do bico são essas: o amarelo napolês, seguido do cinza com preto, tudo misturado no próprio pincel, ainda sujo do amarelo napolês, finalizando vai ficar assim. Aqui são outras tintas que eu vou utilizar para fazer toda essa vegetação aqui da parte inferior. Apesar de parecer algo bem simples, essa parte aqui também vai ser um desafio. Lembrando sempre de começar pelo fundo para vir para o primeiro plano, que vai ser agora essas folhas maiores. Tem um outro tronco que passa por aqui, ele está meio escondido. Vou fazer o fundo dele com o amarelo ocre misturado com o branco, e com o próprio amarelo ocre eu vou escurecendo algumas partes. Utilizando aqui um dos meus pincéis favoritos, que eu já utilizei para fazer outros troncos. É o pincel redondo de cerdas macia. Bem, aqui eu tô vendo todo o trajeto que esse tronco vai percorrer. Estou utilizando ainda o amarelo ocre. Claro que vai ser acrescentado novas cores aí mais à frente, só estou esperando secar um pouquinho a tinta. Vai ter que dar uma sombra, alguns efeitos. O musgo também vai ter que ser acrescentado. Mas eu vou encerrar aqui mais esse vídeo. Na próxima a gente finaliza aí essa tela da pintura das araras. Espero que estejam gostando aí. Claro que essa é uma pintura autodidata minha. Espero vocês aí no próximo vídeo. Obrigado a todos. Valeu. Fui.